Pense só, empresas de todos os setores hoje estão sentadas sobre uma verdadeira mina de ouro, dados não estruturados. Mas como transformar essa confusão toda de arquivos em insights que realmente geram valor? Nesta análise, vamos mergulhar numa ferramenta que promete fazer exatamente isso. Cada documento, cada vídeo de treinamento ou até mesmo uma gravação de chamada de cliente, tudo isso contém um tesouro de informações. O problema, na maioria das vezes, esse valor todo está preso, inacessível para uma análise em grande escala. O desafio é justamente encontrar chave para abrir esse cofre. É só imaginar o volume. São incontáveis PDFs, contratos super complexos, horas e horas de gravações de chamadas, vídeos. É literalmente um universo de conhecimento que até pouco tempo atrás era praticamente intocável. A grande pergunta é, e se fosse possível organizar todo esse caos? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A resposta para esse desafio tem um nome: Automação de Dados do Bedrock, ou BDA, como a gente vai chamar a partir de agora. O que o BDA faz, na prática, é usar o poder da IA generativa para basicamente ler, assistir e ouvir todos esses arquivos. Ele pega conteúdo super complexo de várias fontes diferentes e transforma em dados organizados, prontos para usar, e tudo isso a partir de uma única interface. E onde é que isso se aplica? Nossa, em praticamente todo lugar. Desde automatizar o processamento de faturas e contratos em uma escala gigantesca, passando pela análise super detalhada de conteúdo de vídeo e áudio, até deixar assistentes de IA muito mais inteligentes, alimentando eles com informações extraídas desses arquivos. E o melhor de tudo? Começar é incrivelmente simples. Vamos ver como isso funciona com o método mais direto que existe, as chamadas saídas padrão. É isso mesmo, zero configuração. É só enviar um arquivo para a plataforma e, na hora, o BDI já entrega um conjunto de informações super úteis prontas para uso. É a definição de valor imediato. O que a gente vê aqui é justamente essa capacidade multimodal da ferramenta em ação. Quando ela recebe um documento, ela extrai texto, tabelas, resumos. Agora, com o arquivo de vídeo, a análise vai ainda mais fundo. O sistema gera capítulos, transcreve o áudio e até identifica texto que aparece na tela. Ou seja, ele entende o formato e se adapta. Ok, as saídas padrão são um ótimo começo, mas o verdadeiro poder aparece quando é necessária uma precisão cirúrgica. E se for preciso encontrar um dado muito específico, como o número de uma apólice ou o valor exato de uma fatura? Pois é, para essa precisão, existe uma ferramenta avançada chamada Blueprints. Pense neles como o modo profissional da extração de dados. Blueprint, no fundo, é como se fosse uma receita de extração de dados. Nele, são definidas as instruções. Procure por este campo específico, que deve ser um número, formate ele desta maneira e verifique se ele atende a esta regra aqui. Esse exemplo com um passaporte ilustra isso perfeitamente. Dê uma olhada em como o Blueprint define uma lista de alvos para IA. Authority, Document Number, Date of Birth. Cada um desses campos é uma instrução precisa para o sistema saber exatamente o que procurar dentro do documento. Tá, isso parece super poderoso, mas deve ser complicado de criar, certo? A resposta é não. Vamos ver como a automação entra em jogo na própria criação dos blueprints. E aqui está, talvez, a maior sacada de todas. Em vez de precisar de uma programação complexa, a criação de um blueprint começa com uma simples descrição em linguagem natural, como se fosse um pedido feito a um assistente. Olha só este exemplo. O processo começa com um prompt. O usuário descreve em texto o que precisa. Eu quero um blueprint para chamadas de atendimento automotivo que extrai o problema do cliente, o nome dele, informações do veículo e o status da resolução. É uma instrução direta em linguagem humana. E então, em resposta a esse prompt, a IA gera automaticamente toda a estrutura do blueprint. Veja como os campos Customer Issue, Customer Name, Resolution Status correspondem exatamente ao que foi pedido. Aquela descrição em texto foi transformada em segundos numa ferramenta de extração de dados precisa e estruturada. E os blueprints fazem muito mais do que só extrair. Eles conseguem realizar tarefas bem complexas, como extrair campos específicos, mesmo de tabelas, e também normalizar os dados, padronizando formatos, por exemplo, convertendo todas as datas para o padrão ano, mês, dia. Isso garante que os dados de saída sejam consistentes e prontos para análise. Para documentos como faturas, a precisão é ainda maior. Aqui, um blueprint está sendo configurado para extrair uma tabela inteira. É possível definir cada coluna como Product Name, Unit Amount e Unit Price e ainda especificar o tipo de dado para cada uma.
Isso garante que dados de tabelas sejam extraídos de forma limpa e perfeitamente estruturada. Bom, quando a gente junta a simplicidade das saídas padrão com todo o poder dos blueprints personalizados, o resultado é uma mudança fundamental na forma como as organizações podem interagir com seus próprios dados. Então, no fim das contas, por que tudo isso é tão importante? Primeiro, porque permite a automação de processos que antes eram manuais e super lentos. Aumenta drasticamente a precisão dos dados. Simplifica toda a arquitetura de IA, centralizando a análise numa única ferramenta. E o mais importante, abre as portas para aplicações inovadoras que antes eram simplesmente impossíveis de se fazer. Em resumo, o BDA pega aquele marinhado de arquivos e o transforma em um ativo estratégico para o negócio. Dados limpos, organizados e prontos para gerar valor de verdade. E isso nos leva à pergunta final. Com a capacidade de extrair inteligência de praticamente qualquer tipo de arquivo, as possibilidades são quase infinitas. O que se torna possível construir quando todos os dados de uma organização estão finalmente ao alcance?